Fala galera, bem-vindos a mais um resumo da semana aqui no canal Raon Tatu, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo que eu fiz nessa última semaninha aí de projetos, começando pela segunda-feira, que foi dia de fazer o desenho, o projetinho da tatuagem da Juliana. Ela me procurou pra fazer uma cobertura de uma tatu antiga que ela tem aqui no ombro, tá? E aí a gente conversando e vendo as opções, né, as ideias possíveis aí pra cobertura, ela me deixou livre ali pra propor. E esse tipo de trabalho, vocês sabem, né, costuma funcionar melhor com tatuagens que tem um componente mais orgânico, né, menos exatos. Então flores, plantas, né, elementos naturais assim de modo geral, costuma dar mais liberdade na hora de criar para dispor os elementos ali aonde precisa encaixar a cobertura. Eu sugeri fazer uma flor, poderia ser uma peônia, alguma outra coisa, a gente acabou fechando na rosa, ela curtiu a ideia. Na semana passada ela chegou até a dar um pulo lá no estúdio para eu tirar um molde. Eu fiz um freehand rapidinho ali, né, por cima do próprio papel contact para entender o espaço que tinha disponível e o quanto que essa flor ia ocupar, né, aonde ela ia se dispor aqui na região ali do peitoral dela. Mapeei o tamanho e o formato da tatuzinha que ela quer cobrir. Então eu comecei a desenhar agora na segunda, já por cima desse molde, por cima desse mapa ali que eu tinha tirado. E a ideia aqui era encaixar a flor de uma forma que as folhas fizessem a cobertura. Isso porque as folhas, elas são mais periféricas, né? Elas servem como moldura para o elemento principal do desenho, que é o miolo da rosa, que é a parte das pétalas, né? E aí a folha eu posso fazer um pouco mais escura, eu posso usar um verde escuro e deixar ela menos em destaque. Então, ao mesmo tempo que a tatuagem cresce, a gente chama a atenção pro lado da cobertura, né? O elemento central e destaque principal são as pétalas que vão estar vermelhas, destacadas e tudo mais. E aí a gente chama atenção para esse lado e a cobertura fica no canto ali. Então eu dupliquei, né, meio que espelhei, assim, fiz um miolo no meio e depois espelhei o tamanho das folhas que eu precisava para a cobertura para o outro lado, para deixar ela, né, relativamente bem simétrica ali, ainda que tenha essa liberdade orgânica que eu falei de dispor e tal. Então foi bem mais tranquilo eu conseguir, né, encaixar uma cobertura com a liberdade de fazer essas folhas da forma que eu precisava ali para encaixar. Eu comecei fazendo um desenho a partir de uma referência de foto que eu peguei, eu escolhi uma foto que tivesse um miolo bem interessante para começar a trabalhar a partir daí, mas logo nos primeiros momentos você vê que eu já vou tomando várias liberdades, né, para criar estilizações na maneira como eu represento essas pétalas, para ela ficar mais interessante. Eu sempre falo, né, eu não gosto daquelas rosas que parecem um repolhinho, que são todas redondinhas, muito fechadinhas. Eu acho que a rosa, ela tem que enfatizar o movimento da dobra das pétalas, assim. Então eu crio mais ainda uma ênfase nesses vínculos. Quando a pétala vai abrindo do miolo e vai dobrando para fora, ela dá uns vincos, às vezes, dependendo da rosa que você olha e da foto que você acha. Você vê isso acontecendo na natureza e é esse tipo de elemento que eu gosto de enfatizar. Então eu vou marcando essas pontas, né, essas quinas mais pontiagudas, que na hora de depois de sombrear e colorir, o próprio trabalho da sombra, ela cria essa sensação de volume ali dos vincos. Então depois eu vim jogando todo um mapinha ali de sombra para deixar tudo bem equilibrado, tá? Eu resolvi toda ela primeiro nos contrastes ali e depois eu vim colorindo. E para colorir é aquilo, né, o mais basicão, chapar com a cor que eu quero usar de base ali, para depois travar a opacidade, né, travar a transparência desse layer e poder pintar, fazer os degradês ali dentro sem vazar para fora do contorno. E aí eu vim, né, fazendo a partir desse vinho, né, desse vermelho médio que eu travei ali, eu vim fazendo umas áreas maiores de luz ali, marcando esses vincos que eu já tinha falado, tá? E por último, só dando uma tonalizada no verde ali das folhas, tá? Você vê que eu joguei a sombra, né, puxei a sombra na parte ali da cobertura até onde precisava para uniformizar essa área que vai ficar, né, da tatuzinha velha dela, tem que ficar mais escuro, mas ainda dá para jogar um verde para fazer uma tonalizada, um verde escuro ali que deve funcionar bem ali na cobertura. Joguei uns branquinhos no final, bem pontuais ali para regular os brilhos, e esse é o resultado dessa criação. Ela tá prontinha para mandar pra pele. A Juliana, inclusive, acompanhou o processo na live, né? Acompanhou eu criando ao vivo, foi bem bacana. E é isso, a gente deve tatuar em breve, eu volto aqui para mostrar para vocês. E na terça-feira foi dia de começar pra valer aquele projeto de fechamento da perna do Caio. Na primeira sessão a gente fez só a marcação de sume, né? A gente transferiu o stencil todo pra perna ali dele, então eu pude traçar
traçar rápido, né, com agilidade. Vocês sabem que eu faço isso para projetos de fechamento, que é transferir todo o stencil, traçando só com sume claro ali, né, usando uma linha bem fininha, que depois vai ficar aquele cinza clarinho, quando a gente realmente tatuar, finalizar cada parte, vai sobrepor essa marcação. Eu faço isso para conseguir transferir o stencil de uma forma mais ágil, né, visto que eu demoraria muito tempo esculpindo o traço inteiro de uma perna inteira ali. O cliente pode não aguentar, eu posso ficar muito cansado, a gente, né, às vezes pode precisar do dia inteiro, então é um pouco impraticável nesse projeto de grande porte. E aí eu consigo fazer com mais agilidade a marcação de sume, porque não tem a necessidade de ficar perfeitinho, né, e tal, não tem que fazer o traço emendadinho inteiro, ele pode falhar e tudo, porque ele vai sumir, ele vai ser sobreposto depois. Então, cicatrizou toda essa marcação, ele chegou lá pra gente começar a tatuar por áreas ali, né, então a gente vai finalizar por blocos. Começamos da parte de baixo do urso, que a gente botou ali em volta ali da perna dele, né? Desde a panturrilha, passando pela canela ali, chegando do outro lado. E foi um trabalho relativamente tranquilo de fazer, assim, é uma região meio chatinha, ele sentiu dor em algumas partes, mas a gente conseguiu ir até o final, ele segurou a onda de boa. Eu tracei tudo com uma bucha de 14 e dupliquei os traços, né? Precisei esculpir eles para deixar eles mais largos, mais grossos ali, fazer um bold bem presente, que a ideia é que esse trabalho ele seja visto de longe, ele seja bem destacado, assim. Então teve um trabalho bem grande ali de deixar essas linhas bem sólidas. Na parte de linhas internas, linhas mais delicadinhas, eu usei uma liner 11 para fazer as linhas mais finas desse desenho, então é só aí você já tem uma percepção da escala, né, quando a linha mais fina é a 11. E aí, beleza, depois de fazer todo esse trabalho de linha com calma ali, lembrando que principalmente nessa região, algumas outras regiões do corpo tem essa característica que é, quando o trabalho é muito grande, você vai passar de uma área para outra da pele, a pele muda, né? Então, pô, a lateral da panturrilha, que é mais acolchoada ali, né, tem um pouco mais de carne, de músculo, aí você vai girando ao redor da pele, você vai chegando na frente da canela, que é só osso, super esticado, aí depois você passa pro outro lado, vai descendo ali pro pé, que também tem um monte de ossinho. Então, cada área que você anda, o comportamento e a resistência da pele é diferente. E aí você tem que ter muita atenção pra não ir, tipo, já me acostumei com essa maneira aqui de pigmentar, e você passa pra outra área aplicando da mesma forma, você pode estourar o traço, pode dar algum problema. Por exemplo, né, se você tá traçando com um pouco mais de força, esticando mais a pele ali na lateral da panturrilha, quando você chega na parte do osso da canela, você tem que ir bem mais suave pra não afundar a agulha e estourar pra caramba. Então essa é uma característica bem legal, que tem que ter atenção nessa parte ali, e algumas outras, por exemplo, aqui isso acontece muito, em outras partes. E é isso, depois que eu tracei tudo, foi a hora de sombrear, né? Então esse é um trabalho, vai ser todo em preto e cinza, e aí a ideia é regular bem os tons, né, de claros e escuros, trabalhar os valores de forma bem equilibrada. Eu vim usando uma Magnum Round 23, porque eu queria, como ele é muito largo e eu tinha que fazer grandes áreas de sombra uniforme, eu queria que ela ficasse um uniforme que me desse bastante agilidade. Se eu usar uma Magnum menor, né, muito fina, eu não vou conseguir uniformizar uma área muito larga, ela vai ficar marcada. Por quê? Porque o brush, o pincel, ele é muito menor do que a escala do tamanho que eu preciso, do trabalho que eu preciso trabalhar. Então é importante você ter a ferramenta certa para esse tipo de aplicação, tá? Eu fiz praticamente tudo com preto puro. Só uma ou outra área que precisava de um degradê um pouco maior, um pouco mais uniforme, principalmente na lateral, nas patas, na parte de cima das patas, né, nos dois braços do urso, eu usei mais um sume médio ali, partindo da sombra mais escura do preto e depois uniformizando pro sume médio. Isso porque eu consigo passar mais vezes e deixar ele mais espalhadão do que com preto puro eu iria conseguir ali, ia acabar marcando, escurecendo muito. Mas foi, sei lá, 90% desse trabalho com preto puro, tá? Usando a minha pen, a Micron Equalizer Turbo, que é bem macia, já dá uma amortecida ali na pincelada e ajuda a fazer essa pegada mais uniforme. E ainda assim, eu fiz com uma certa velocidade de passada pra texturizar um pouco, né? Eu aproveitei a característica desse pincel largão e fui enfatizando algumas marcas ali na hora de fazer uns degradês mais duros em cada área menor, que fica com um leve efeitinho meio rasteladinho, bem de levinho ali. Deu uma textura interessante, até por causa da questão dos pelos do urso e tudo mais. Teve algumas áreas, principalmente essa parte dos pelos, que eu fui, né, esculpindo individualmente a entradinha de cada pelo para dar um volume mais interessante ali. E é isso, foi um trabalho, né, um pouco demais do mesmo, ficar bastante tempo trabalhando nas sombras e tudo. Esse é o resultado final, esse foi o projetinho pronto, tá? A gente terminou o urso em acho que 5 horas e meia, mais ou menos, dando a volta na perna. E olha a vantagem de fazer um projeto largo, com espaços abertos, né? Eu fiz relativamente mais rápido, às vezes, do que fosse fazer um trabalho do mesmo tamanho, menor, muito detalhado.
detalhado, muito denso, então eu sinto muito mais facilidade, é mais prazeroso trabalhar em grandes áreas por isso. E é isso, galera, foram esses dois os projetos dessa semana. Eu tô ansioso pra continuar essa perna quando ela estiver pronto, né, quando tiver de acordo com o nosso projeto original, vai ficar maneiríssimo, junto com o fundo, com todos os animais ali. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês também. Eu espero que você tenha curtido mais esse vlog. Se você gostou, não esquece de se inscrever, dá um like no vídeo pra ajudar, beleza? A gente se vê na próxima. Muito obrigado, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que tá aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!